Então, eu fico muito feliz de ter sido convidada, né? E fui convidada porque o Hospital da Criança é um hospital que tem uma, uma pegada importante em relação à segurança do paciente. A gente sempre trabalha muito isso aqui, nós temos uma direção muito parceira, e a Simone conversou comigo, né? A Simone trabalha aqui com a gente, e eu aceitei esse desafio de, em tão pouquinho tempo, né? No meio das comemorações, aí a gente teve a Semana de Segurança do Paciente, mas eu fiquei muito feliz de falar aqui para vocês. Bom, então, eu sou do Hospital Estadual da Criança, faço parte do Escritório de Qualidade e Segurança, sou do Núcleo de Segurança também, e como já foi falado, né, eu sou intensivista pediátrica. Estou há 2 anos nessa função no Escritório de Qualidade, e eu queria começar apresentando um pouquinho para vocês do nosso hospital. Então, ele é um hospital novo, ele foi inaugurado em março de 2013, na mesma época em que o governo do estado estava instituindo o plano de segurança do paciente. Então, eu brinco que a gente teve uma vantagem enorme, porque a gente já nasceu com a segurança do paciente junto, né? Então, o hospital ele já foi inaugurado pensando em todas as questões relacionadas à segurança do paciente. Obviamente, a gente evoluiu muito de lá para cá, mas é diferente de você já ter um hospital andando e ter que implantar as coisas, né? Então, isso é uma grande vantagem que nós tivemos na nossa história. É um hospital pequeno, de apenas 75 leitos, com 20 leitos de UTI. É um hospital que não tem emergência aberta, a gente só atende os nossos pacientes quando tem alguma intercorrência, numa emergência referenciada, o que também é um diferencial, o que facilita a implantação dos nossos protocolos de segurança. Nós temos uma previsibilidade maior do tipo de paciente que a gente vai atender e como a gente vai atender. E nós temos um sistema informatizado também desde a inauguração, é o mesmo sistema, que a gente chama de um sistema de ponta a ponta, né? A gente usa o TASI e todas as questões relacionadas ao paciente passam pelo sistema. Então, desde a evolução, a prescrição, as checagens, as notificações, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente, toda a documentação está disponível no sistema, isso também facilita bastante, né? Então, dentro da nossa instituição, como é que a gente começou a falar um pouquinho de segurança do paciente, né? O hospital inaugurou em 2013 e o núcleo de segurança foi instituído em 2014. Ele, inicialmente, ele era junto com uma reunião administrativa do comitê gestor, então tinha uma parte administrativa e uma parte para discutir segurança do paciente. E isso ficava um pouco embolado, até porque, na verdade, eram coisas muito distintas. E a gente conseguiu, em 2018, em maio de 2018, separar os dois comitês. Então, o comitê gestor continuou existindo para as questões administrativas e o núcleo de segurança migrou para uma reunião individual, onde as discussões poderiam ser mais aprofundadas. O nosso núcleo de segurança ele é multiprofissional, nós temos representantes da farmácia, representantes da enfermagem, da educação permanente, representantes médicos, e isso amplia muito o olhar sobre as questões que são discutidas, né? O nosso sistema de notificação de eventos, como eu falei, ele está dentro do nosso sistema, o sistema TASI, então todos os nossos colaboradores de qualquer área do hospital, eles têm acesso ao sistema de notificação de eventos. A notificação é bastante estimulada dentro do hospital, desde a sua inauguração, e nós passamos por um período de amadurecimento, né, do tipo de notificação, como ela acontece, a gente vai falar um pouquinho mais na frente. Além disso, a gente tem a pesquisa de cultura de segurança, que é realizada anualmente no hospital, e essa pesquisa é muito interessante porque ela dá para a gente um diagnóstico de onde os nossos colaboradores estão em relação à segurança do paciente. Quais são as partes que a gente precisa trabalhar um pouco mais, o que a gente precisa desenvolver nas nossas equipes. Então, é um diagnóstico bastante interessante. Falando em notificação de eventos, né, nós temos a cultura de notificação, a gente tenta que isso seja disseminado para todos os colaboradores, que eles se sintam à vontade para notificar qualquer situação que coloque a segurança do paciente em risco. Então, todos têm acesso, como eu disse, ela é protegida, ela é anônima, e as campanhas que nós fazemos, o estímulo que nós fazemos é que todos se sintam à vontade para notificar qualquer situação que eles imaginem que pode trazer risco ao paciente. Como eu tinha falado, a qualidade é muito mais importante do que a quantidade. Nós temos um quantitativo mais ou menos estável nos últimos 2 anos, mas a gente vem percebendo ele aumentou em número, né? No começo nós tínhamos menos, isso veio aumentando e agora a gente atingiu um patamar,
de estabilidade em termos quantitativos, mas a gente percebe que a qualidade dessas notificações vem melhorando com o tempo. O tipo de evento descrito, a forma como é descrita, alguns já vêm até com alguma investigação inicial para nortear, então isso é bem interessante, né? A gente percebe um amadurecimento da equipe em relação a isso. E como eu falei, a gente precisa sempre garantir a confidencialidade. As investigações que são realizadas têm que ter cuidado com a exposição dos envolvidos nos eventos e a gente tem que criar um ambiente de segurança psicológica, né? As pessoas têm que saber que elas vão notificar um evento e que esse evento será investigado em termos de processo, em termos do que aconteceu, e não culpabilizando uma pessoa individualmente. É interessante a gente frisar aqui que a gente tem um número bastante expressivo de autonotificações, né? O que é uma autonotificação? É um setor que notifica a si mesmo o problema que aconteceu. Isso demonstra também uma maturidade das pessoas, né? Que entendem que aquilo é para uma melhoria de processo e não exatamente para uma culpabilização. Apesar disso, apesar da gente trabalhar bastante com isso, né, aqui a gente tem a pesquisa de cultura de segurança do ano de 2021, nós acabamos de fazer a do ano de 2022, a gente ainda não tem o resultado, ainda não foram analisados os dados. Então, essa pesquisa ela é realizada com várias perguntas sobre esses temas principais que estão descritos nesse gráfico, né? Então, abertura de comunicação, feedback e comunicação sobre os erros, frequência de evento relatado, apoio da gestão para a segurança do paciente e todos os outros que estão descritos aí nesse gráfico. Como é que é feita essa análise, né? Tudo que está acima de 75% de conformidade é tido como ponto forte. Então, vocês podem ver que a gente tem aqui 5 itens que são considerados como nossos pontos fortes. E tudo que está abaixo de 50% são pontos a serem trabalhados, pontos onde a gente tem oportunidade de melhoria. E apesar da gente ter feito aí vários momentos, né, ao longo desses anos de instituição, reforçando tudo isso que eu já falei, da segurança psicológica, da não culpabilização, ainda assim a gente tem a resposta não punitiva aos erros como um ponto a ser melhorado e a abertura de comunicação, que as pessoas às vezes não se sentem à vontade de relatar quando um superior tem alguma ação insegura, quando faz algum procedimento inseguro, e aí isso ainda é uma questão que a gente precisa trabalhar. Tá? Mas algumas coisas nos deixam muito felizes, algumas perguntas pontuais, né? Uma delas é se estamos ativamente buscando melhorias para a segurança do paciente. Então, 97% dos respondedores dessa pesquisa acham que sim, nós estamos dentro da instituição buscando melhorias para a segurança do paciente. Isso faz com que a gente entenda que todo mundo está inserido no processo, todo mundo entende que buscar a melhoria é o alvo de todo mundo, desde a alta gestão até quem está na ponta, o colaborador que está ali no dia a dia, no operacional. Só uma coisa que eu esqueci de falar no início, essa pesquisa foi respondida no ano de 2021 por 81% dos nossos colaboradores. E agora, em 2022, foi 85%. A gente tem uma meta aí em torno de 75% de respondentes, a gente ultrapassou essa meta. Então, é de fato uma ferramenta que traz para a gente um diagnóstico importante de onde a gente está dentro da cultura de segurança na instituição. Uma outra coisa que foi bem importante para a gente é a nota geral que as pessoas dão para a segurança na sua área de trabalho, né? Então, você trabalha nessa área, qual o grau de segurança você sente que você está fornecendo para o paciente? O que você está oferecendo para o paciente, que é o seu cliente final? Então, a gente teve aí 88% de excelente ou muito boa. Então, na visão dos nossos colaboradores que estão na ponta, que estão atuando, nós conseguimos garantir a segurança do paciente em sua área. E aí eu volto a falar, isso não foi do dia para a noite, isso a gente vem numa construção, porque o que nós conseguimos fazer enquanto instituição, enquanto escritório de qualidade, enquanto núcleo de segurança, são os protocolos, os checklists, as práticas de segurança bem instituídas, banner, capacitação, treinamento junto com a educação permanente, a semana de segurança, que a gente faz muitas ações, que eu vou mostrar um pouquinho como foi a nossa semana passada. Isso daqui é o que a gente pode fazer, mas isso é a ponta de um iceberg. Na verdade, nós temos coisas muito mais importantes aqui para baixo, que são as questões individuais, questões pessoais. Como as pessoas se comportam, como as pessoas pensam e como as pessoas sentem.
o seu local de trabalho, o que faz, se elas se sentem parte daquilo ou não. E a gente só consegue trazer essa discussão, né, que a gente chama de cultura de segurança, quando as pessoas conseguem compreender qual é o papel delas dentro dessa cadeia toda, né? Que a gente pode ter essa parte de cima aqui toda linda, tudo descrito, tudo realizado, tudo protocolado, treinamos 100% dos nossos colaboradores, mas se as pessoas não se sentirem parte, nada disso vai funcionar. Então, as pessoas são fundamentais para que a gente consiga atingir qualquer estratégia para a segurança do paciente. Bom, então o que a gente tem hoje em andamento no hospital, né? Nós já fizemos várias ações ao longo desses anos todos, e hoje o que a gente tem em andamento? A instrumentação da média gerência para análise de eventos e avaliação de risco. Então, a gente está tirando um pouquinho da mão da gestão central, essa análise dos eventos, a avaliação dos riscos setoriais. A gente já tem, desde 2018, o gerenciamento de riscos do paciente, e esse ano a gente começou um gerenciamento de risco setorial, então as questões administrativas que de alguma forma podem afetar a segurança do paciente, ela não está diretamente ligada ao paciente e à sua doença, mas é uma circunstância que pode levar a algum evento para o paciente, né, uma circunstância de risco. Então, a gente está fazendo essa avaliação de risco junto à nossa média gerência. A participação dos envolvidos nos eventos na construção do plano de ação. Então, também na mesma linha, né, descentralizar um pouco as soluções para os problemas. Então, a gente tira isso um pouco da mão só dos gestores para trazer os participantes dos eventos para a gente discutir junto e pensar, então, isso aconteceu, por que isso aconteceu? O que você acha que é a melhor estratégia para a gente poder corrigir isso? Isso é muito importante porque, às vezes, quem está na ponta tem uma visão diferente daquilo no dia a dia do que quem está só de fora olhando. Então, é muito importante a participação das pessoas que estão na ponta, que estão, de fato, no operacional, para discutir esses planos de ação com a gente. Melhoria na comunicação institucional, né? Quem me conhece, que sabe que eu falo o tempo todo que comunicação é o problema do mundo. A gente precisa melhorar a comunicação em todos os níveis, né? A gente precisa melhorar a comunicação com os nossos pares, dentro da nossa instituição. E a gente tem uma dificuldade que as informações cheguem da forma correta para todos os colaboradores. Então, a gente tem trabalhado nisso com novos canais, a gente criou um informativo da qualidade que fala sobre temas relacionados à segurança do paciente, que é publicado, por enquanto, uma vez ao mês. A gente tem a intranet da instituição, onde a gente coloca informações importantes, né, que precisa todo mundo saber. Houve atualização de algum documento, alguma coisa importante aconteceu, a gente coloca lá para que todos fiquem sabendo. Então, estruturar melhor essa comunicação institucional tem sido um desafio aí que a gente está aprimorando nesse último ano. E a valorização de todos os colaboradores como parte do processo, né? Quando a gente fala em segurança do paciente, a gente pensa logo, né, em quem está à beira-leito, administrando uma medicação, quem está fazendo uma prescrição, quem está lá no centro cirúrgico fazendo uma cirurgia, mas todo o hospital ele precisa funcionar, todo esses setores de apoio precisam funcionar para que a gente consiga chegar nisso. Então, a gente tem feito campanhas, e na Semana de Segurança do Paciente nós trabalhamos com os setores não assistenciais, a valorização do papel de cada um dentro desse processo. Qual é a importância da higiene, qual é a importância do compras, qual é a importância do faturamento, toda a cadeia que existe envolvida para que a gente preste assistência ao nosso paciente. E que tudo isso, de alguma forma, tem impacto na segurança do paciente. Tá? Então, esses são os nossos... e um outro projeto importante que a gente começou também na semana passada, na Semana de Segurança do Paciente, é o envolvimento da família e dos próprios pacientes no cuidado. Então, eu vou mostrar daqui a pouco umas fotos para vocês que nós trabalhamos com a família, trazendo as metas internacionais de segurança, falando sobre elas e como a família pode se inserir. A gente fez um material que é um material com uma linguagem acessível, né? E a gente trabalhou durante a Semana de Segurança, mas esse projeto vai se tornar constante. Uma vez por semana, a Educação Continuada, que fez uma parceria com a gente, vai trabalhar com as famílias todas as metas de segurança e o que eles podem fazer para nos ajudar, envolvendo a família, entendendo a família como mais uma barreira de segurança, né? Quem está ali, focamos muito na questão do medicamento, porque é
o tema da campanha da OMS esse ano, mas também falamos sobre as outras metas, o que é importante para a família nos ajudar. E o envolvimento do paciente. A pedagogia hospitalar fez uma parceria também com o Núcleo de Segurança do Paciente para a gente trabalhar de forma lúdica algumas dessas metas com os pacientes que já podem colaborar. E aí a gente já teve até uma resposta bem positiva, né? Alguns pacientes que, ô tia, você esqueceu de olhar minha pulseirinha, ó, tem que olhar, não pode esquecer. Então, isso foi bem legal também, trazê-los para esse cuidado, entendendo a importância e sendo mais uma barreira de segurança. Bom, mas nós temos muitos desafios ainda pela frente, né? Como eu falei em relação à cultura de segurança, isso é um trabalho que é diário, né? A gente tem que estar sempre reforçando isso, a gente sempre tem que trazer as pessoas para essa ideia, e a cultura é quando isso já está interiorizado, quando todo mundo já tem isso dentro de si. O turnover dentro da nossa instituição é muito baixo, o que facilita bastante para a gente, mas ainda assim é uma coisa que precisa ser trabalhada o tempo todo. O feedback das notificações. Como eu falei, a gente tem um sistema bem robusto de notificações, ele é todo informatizado, as respostas são feitas de forma online, mas a resposta ela chega para o gestor da área e chega para o notificante de forma anônima. Mas como a gente fazer para isso chegar para todo mundo? Que forma que a gente pode usar para chegar para todo mundo? Então, isso ainda é um grande desafio. Nós estamos pensando em algumas estratégias de divulgação das principais notificações, dos planos de ação dessas notificações, de uma forma interna, mas mais ampla, né, para que o máximo de pessoas possível consiga acessar essa informação. Descentralização das análises e dos planos de ação. Como eu falei lá, a gente já está começando esse processo de trazer para a discussão dos planos de ação a média gerência e os colaboradores envolvidos. Mas a gente ainda quer descentralizar ainda mais, que isso saia, de fato, da mão só do núcleo, só do escritório de qualidade, e que isso seja assumido 100% pelos médios gestores e nós viremos como se fosse um órgão consultor, que a gente dê a base para que eles possam desenvolver isso. E a divulgação da cultura justa, que foi o que eu falei, né? As pessoas terem a noção de que elas não serão punidas imediatamente por conta de um incidente, que isso será analisado, que o processo é o que tem que ser visto, o processo é que tem que ser ajustado, mas que se de fato for comprovado que existiu todo o processo está bem desenhado, todo o material estava disponível, todas as condições estavam propícias, e ainda assim a pessoa decidiu violar alguma dessas barreiras, que ela sim precisa ser repreendida. Por isso que a gente fala em cultura justa, né? Antigamente a gente falava só de cultura não punitiva. Claro que esse é o nosso foco na grande maioria das vezes, mas quando fica evidenciado que mesmo com todas as nossas barreiras, com toda a disponibilidade, a pessoa optou por violar alguma das barreiras, é preciso que ela entenda que essa não é uma atitude adequada. Então, a justiça se faz quando eu puno quem tem que ser punido. Então, isso é uma coisa importante que a gente precisa divulgar e a gente está caminhando para isso, tá? E comunicação sempre, tudo que a gente precisa fazer, tudo que a gente precisa falar, chegar nas pessoas, ouvir também delas, né? Eu estou falando muito do que do que sai daqui para as pessoas, mas também que as informações cheguem para a gente, que as pessoas se sintam à vontade de fazer ou notificação de evento, ou falar direto, utilizar a ouvidoria para algumas questões, então que essa comunicação em via de mão dupla seja desenvolvida. Bom, então, como eu falei, né, a gente fez algumas ações agora na Semana de Segurança do Paciente, e nós trabalhamos com um grupo assistencial, falando sobre a segurança medicamentosa, que era o tema da OMS, como eu já citei, e nós fizemos uma coisa lúdica, né, um caminho do medicamento que ia desde o setor de compras até a administração e checagem na prescrição de que aquele medicamento foi feito. E aí, ao longo desse caminho, né, que as pessoas faziam, era um labirinto, né, aquela coisa da pessoa ir seguindo ali o labirinto, nós falávamos em cada etapa quais as barreiras que existiam de segurança, o que era importante a gente prestar atenção naquele momento, quais as metas que estavam envolvidas. Então, a gente falava sobre identificação, sobre segurança medicamentosa, sobre prevenção de infecção,
na parte das manipulações, falávamos sobre risco de queda, quando o efeito colateral da medicação pudesse afetar o equilíbrio do paciente. Então, tudo isso foi trabalhado de uma forma lúdica, em pequenos grupos, em loco, não levamos ninguém para o auditório para fazer isso, porque a gente entende que é sempre mais difícil, a gente consegue pegar o maior número de pessoas quando a gente vai até o local para falar com todo mundo. E como eu falei, nós somos um hospital pequeno, então isso é mais fácil para a gente fazer. Nós passamos a semana inteira, turnos diurnos, noturnos, tentamos pegar o maior número possível de colaboradores. E com os colaboradores não assistenciais, a gente colocou um exemplo aqui, eu aqui tenho maqueiro, tenho agente de portaria, tenho a enfermeira auditora, temos recepcionistas, a coordenadora do NIR, nós trabalhamos diferente, porque falar sobre caminho do medicamento e questões relacionadas à administração ou manipulação não faz muito sentido para essas pessoas, mas faz sentido falar que eles fazem parte desse processo. Então, nós fizemos uma dinâmica de resgate dessas informações. Então, qual é o seu papel, o que você representa dentro da segurança do paciente. Trouxemos essa discussão para esses pequenos grupos e foi surpreendente o quanto as pessoas perceberam depois disso que eles são, sim, parte. E a partir do momento que se sente parte, a gente consegue resultados melhores, tá? Então, aqui a gente tem uma plaquinha que está escrito "Valeu mesmo", que nessa plaquinha está escrito, né? Você também faz parte da segurança e valeu mesmo, porque a gente só consegue ter no hospital uma percepção de segurança alta, com 88% das pessoas que trabalham aqui acreditando que a gente faz um trabalho seguro, porque todos nós trabalhamos em conjunto para isso. E com os acompanhantes, nós fizemos, então, essa cartilha, né, que são os 7 passos do cuidado da segurança, uma responsabilidade de todos, aonde a gente tem lá as 7 metas, a gente explica de forma lúdica, e nós reforçamos a questão da segurança medicamentosa, que as pessoas têm que perguntar o que está sendo feito, lembrar de relatar sobre eventos adversos, de relatar sobre eventos adversos, falar sobre alergias, que isso tudo é muito importante, que as pessoas têm que checar o nome na hora que vão fazer a medicação, confirmar se aquela medicação é daquele paciente. Então, trazendo esse acompanhante para esse cuidado. E aqui as nossas crianças, né? Esse material institucional, ele é um material do PROAD, do SUS, então ele está disponível na internet para quem quiser replicar, e ele fala sobre o risco de queda com as grades sempre levantadas, a pulseirinha de identificação, que o nome é muito importante, que todo mundo tem que lavar a mão antes de falar e de mexer com você, que as medicações tem que tomar cuidado, que só uma pessoa responsável pode administrar medicações. E isso também foi muito legal. A pedagogia trabalhou com as crianças que pintaram, desenharam, mas entenderam e já estão elas mesmas cobrando as questões dos nossos colaboradores. Bom, então eu trago para a gente aqui uma frase da Florence Nightingale, que no século XIX falou que talvez pareça estranho enunciar como primeiro dever de um hospital não causar mal ao paciente, porque, na verdade, nós estamos aqui para fazer o bem, nós estamos aqui para cuidar dos nossos pacientes, para que eles saiam daqui melhores do que entraram, para que eles resolvam o seu problema. Desculpe. Mas, ainda assim, a gente precisa que o nosso ambiente seja seguro para que isso aconteça. É estranho isso desde o século XIX, mas, na verdade, desde 400 a.C., Hipócrates já falava, primeiro, não cause dano. Então, nós temos que ter sempre essa premissa, que o principal papel da gente, antes de tratar o paciente, antes de cuidar, é não causar nenhum dano adicional. Ele vem com o problema e ele quer sair daqui com o problema dele resolvido ou melhorado e sem nenhuma intercorrência. E todos nós trabalhamos em prol desse objetivo. Então, o que a gente gostaria de deixar como uma mensagem importante, né, é que a segurança é uma responsabilidade ética e não uma responsabilidade burocrática. A gente não deve achar que segurança tem a ver com preencher papel, que tem a ver com checklists. Tudo isso é importante, sim, para que a informação seja segura, para que todos tenham acesso à mesma informação. Mas ela depende de cada um de nós, de cada um que está nesse processo, seja em que parte for dentro do processo, seja dentro de um hospital, seja dentro de uma clínica, seja num posto de saúde, enfim. Em qualquer lugar, a segurança do paciente ela tem que ser encarada como uma responsabilidade ética de cada um, e não só
uma responsabilidade burocrática de preenchimento de papéis e formulários. Eu deixo aqui o meu contato para quem quiser entrar em contato comigo e um folderzinho da nossa campanha de coleta de sangue, que vai ser agora no próximo sábado, com as crianças, que são nossa mola mestra, eles que nos fazem trabalhar todos os dias e buscar cada vez melhor a segurança para eles.